Para você conectado e conectada nas redes sociais do Diário do Vale, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o papo é saúde. Vamos conversar com representantes da Unimed de Volta Redonda para avaliar um pouco, claro, de todo esse período desafiador que o setor de saúde suplementar viveu aqui no Brasil. Momentos de muita tensão, com pandemia, agora tendo que sobreviver ao pós-pandemia, consequentes aumentos de custos assistenciais, necessidade de inovação constante. Mas no meio desse cenário todo, a Unimed Volta Redonda está encerrando um ciclo de gestão de 2022 a 2026 com resultado financeiro positivo, ampliação da assistência e reconhecimentos nacionais. Justamente para falar desse assunto, eu apresento os nossos dois convidados de hoje, o presidente da cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, e a diretora, doutora Isis Rosemary Lassarotti, que representam a gestão da cooperativa, ao lado da vice-presidente, doutora Elaine Nogueira Furtado, que infelizmente não pôde comparecer hoje por motivo de força maior. Senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. As damas primeiro, né? Doutora Isis, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Leonardo. É um prazer pra gente estar aqui. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem gostoso hoje, né? Com certeza. Doutor Vitório já é quase um credenciado nosso aqui, né? Sempre participando de diversas entrevistas com a gente, falando sobre saúde. Um prazer recebê-lo também. Bom dia, Léo. Um prazer também estar aqui, conversar com todo mundo e passar um pouquinho aí do trabalho da Unimed, da importância da Unimed para a nossa cidade. Eu acho que isso é importante, a gente está conversando sobre isso. Perfeito. Até porque vocês sempre batem muito nessa tecla do envolvimento com a sociedade, né? Do papel que a Unimed tem na sociedade, então é importante essa satisfação. A gente vai fazer, claro, uma espécie de balanço dessa gestão, desses 4 anos, mas eu queria começar pelo começo, antes de tudo. Vamos falar um pouquinho de como funciona, do que é a Unimed e qual o posicionamento da Unimed em Volta Redonda nesse contexto. Aqui em Volta Redonda são 37 anos já, né? Com Volta Redonda, Angra, Paraty e Pinheiral nessa linha de cobertura. 68 mil clientes, 422 médicos cooperados, mais de 2.400 colaboradores, números muito expressivos. Queria então que vocês explicassem para a gente como é que é essa questão da cooperativa, como é o sistema Unimed e como Volta Redonda está inserido. Então, a Unimed Volta Redonda faz parte de um grande sistema que é o Sistema Unimed, que é a maior operação cooperativista em saúde no mundo. Tá? Isso é um marco do cooperativismo mundial na área de saúde. Então, o Sistema Unimed ela congrega mais de 365 cooperativas no Brasil. A operação de planos de saúde do Sistema Unimed ela penetra profundamente no território brasileiro, né? Nós estamos em todas as cidades do interior do Brasil. Né? Nenhuma operadora de saúde consegue ter essa abrangência que o Sistema Unimed tem. Portanto, são hoje 20 milhões de clientes atendidos pelo Sistema Unimed. Tem uma rede complexa, são mais de 150 hospitais espalhados por todo o Brasil. Só no estado do Rio de Janeiro são mais de 10 hospitais, né, que abrangem todo o estado. Então, é uma rede complexa, bem estruturada e que dá uma assistência de qualidade aos nossos clientes. E atender 4 municípios e não apenas um é um desafio também, pensar nas particularidades de cada um. É um desafio, sim. Eu acho que o principal é isso, as particularidades, né? Toda vez que a gente chega no município, porque inicialmente era só Volta Redonda, e a nossa área de abrangência foi aumentando, né? E primeiro veio Angra, com Paraty e depois Pinheiral. E quando a gente chega ali naquele novo mercado, a gente tem que entender as necessidades daquela população, o que é viável, porque às vezes tem uma questão de logística muito difícil de atender a todas as necessidades, né? Até a relação com saúde, com plano de saúde, é diferente de uma cidade para outra, né? O que é prioridade para as pessoas em relação a pagar um plano de saúde ou não. Isso depende também, às vezes, de um contexto do SUS, como o SUS funciona naquela localidade. Então, Pinheiral está muito próximo, né? A população de Pinheiral, historicamente, já vem à Volta Redonda em busca de atenção em saúde privada. Esse a gente não teve muitos problemas. Agora, atender a Angra e Paraty foram e são até hoje desafios. E lá, sim, essa questão da logística é muito importante. Então, a gente sempre fala muito, né, com os nossos clientes, porque eu também sou médica, atendo no consultório, recebo clientes da nossa carteira lá de Angra, e eu sempre esclareço eles assim, olha, a gente não pode ter expectativa de que vai ter todos os serviços, né, de alta complexidade em Angra dos Reis. Né? A cidade não tem porte para isso.
Então, o importante é que você tenha um plano de saúde que tenha uma retaguarda. Qualquer coisa um pouco mais complexa que você precise, você vai ser deslocado para Volta Redonda, vem para o nosso hospital que tem todos os recursos. Ninguém vai sair de Volta Redonda para tratar de saúde, né? Exato. E até por ser uma capital regional, digamos assim. Exatamente. Então, isso que é importante, você tem essa segurança, você já sabe para onde você vai, onde é seu ponto de apoio, né? Sim. Essa questão de estar entre os... presente, né, em todas as cidades, como o senhor falou, essa capilaridade é algo que talvez só o SUS tenha semelhante, né? Estar tão presente, tão próximo da população. Esse é o grande diferencial da Unimed, essa possibilidade de você saber que numa cidade próxima você tem um grande equipamento, que você tem uma rede capaz de te entregar consulta, ambulatório, cirurgias de grande porte. Sem dúvida, você falou a palavra certa, capilaridade, né? Nenhuma operadora de saúde tem a capilaridade que o sistema Unimed tem no país inteiro, né? Isso permite que as pessoas sejam atendidas em diversas localidades com o plano de saúde Unimed. Eventualmente você tem situações em que, por alguma crise focal, setorial, você pode ter alguma dificuldade de atendimento, mas, no geral, o cliente Unimed tem o acesso a atendimento no sistema Unimed em todo o Brasil. Perfeito. Ainda sobre essa questão do cooperativismo, como funciona na prática essa associação dos médicos com a Unimed? Que diferença é o médico que atende por um plano de saúde outros e como é o atendimento pela Unimed, esse consorciado, digamos assim? Eu acho que o médico, para ele atender na Unimed, ele tem que contribuir com uma cota, né? Ele passa por uma avaliação técnica, a gente tem um conselho técnico, e a entrada dele é avaliada de acordo com as necessidades da nossa carteira. Então, de tempos em tempos, a gente aumenta o número de cooperados, depois alguns vão se aposentando, e a gente vai tentando manter isso em equilíbrio. Mas, assim, em relação ao comportamento e preocupação com a saúde, eu acho que o principal diferencial é esse, sabe? Porque é uma cooperativa de médicos. Então, quem trabalha ali tem um compromisso com a saúde. A gente sabe que a saúde vem enfrentando desafios econômicos, mas como médicos a gente não aceita oferecer um tratamento de segunda linha. Claro. Às vezes há divergências, né? Mas aí é uma questão de discussão técnica. Eu acredito e eu tenho embasamento científico para defender este procedimento e não aquele. Mas o médico tem esse compromisso, né? E outra coisa é a proximidade que os nossos sócios cooperados têm com a diretoria, porque quando ele está trabalhando para uma outra operadora de saúde, ele não sabe quem é o chefe, quem manda, ele não tem a possibilidade de ir lá na sala do diretor. Uma troca, né? Para negociar, para explicar uma dificuldade que ele está tendo. Então, é uma relação distante. Aqui não, ele tem uma relação próxima e todos muito engajados com a questão de um atendimento de excelência para o paciente, né? Doutor Vitório, esse engajamento e essa proximidade ajudam também numa tomada de decisão coletiva? Sim, até essa questão de o médico, ele é cooperado da cooperativa. Então, ele é sócio da cooperativa, ele é um dos donos da cooperativa. Existe um slogan antigo no sistema Unimed que diz o seguinte: na Unimed você é atendido pelo dono, entendeu? Então, o médico é o dono da cooperativa, não é? E isso é muito importante, porque é o que a Isis falou. O médico tem a preocupação precípua, né, de dar o melhor atendimento para o seu cliente. Né? Isso é um princípio básico da profissão médica. Né? Então, quando você tem uma cooperativa de médicos, essa cooperativa está imbuída desse princípio sempre. Né? Perfeito. O setor de saúde suplementar tem enfrentado diversos desafios, como só falamos aqui na abertura, entre eles o expressivo aumento de custos assistenciais, judicialização e pressão regulatória, né? As leis vão modificando, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai tentando buscar algumas brechas, fazendo inovações e vocês precisam se adequar a todas essas novidades. Qual o posicionamento da Unimed em meio a todas essas novidades, a todos esses problemas? Como é que foi atravessar esse período tão dificultoso, que, claro, inclui a questão da pandemia também, que ninguém estava preparado para o que aconteceu, para uma alta de atendimentos, para uma alta de custos tão grande, mas mesmo assim conseguir manter o equilíbrio financeiro e a qualidade assistencial? Porque quando a gente tem um boom, é normal que às vezes você não consiga manter o nível, né? Mas a Unimed conseguiu passar por esse momento. Como é que foi? Sem dúvida, isso que você citou agora são algumas coisas que não têm uma solução de curto prazo. Então,
judicialização da saúde, a incorporação tecnológica cada vez mais rápida. Uma outra coisa importante que é um mérito da nossa sociedade, que é o envelhecimento populacional. Isso é um mérito, todo mundo quer viver mais. Mas o envelhecimento populacional implica em aumentos de custos muito importantes, tanto para o sistema privado quanto para o sistema público de saúde. Então é muito importante o equilíbrio. Eu costumo dizer que na cadeia de valor da saúde existe muito desperdício assistencial. A gente hoje está imbuído no sistema, na Unimed, de fazer um combate forte ao desperdício assistencial. O que eu chamo de desperdício assistencial? É tudo aquilo que é feito com o paciente e que não traz valor, não agrega melhoria de saúde para ele. Então a gente precisa trabalhar muito isso, né, no sistema de saúde, tanto público quanto privado, que é o desperdício assistencial. Eu acho que essa é a chave para o equilíbrio. Isso passa por atenção primária, passa por gerenciamento de doentes crônicos, passa por um uso racional dos recursos. Isso é fundamental para manter um equilíbrio no sistema de saúde, tanto público quanto privado. Acho que é importante a gente frisar, Léo, que o sistema público e o privado estão absolutamente intrincados, né? Então você tem hoje 150 milhões de pessoas atendidas pelo sistema público e tem 50 milhões de pessoas atendidas pelo sistema privado. Então, quanto mais forte o sistema privado, mais eu garanto segurança para que o sistema público atenda aquele percentual da população que não tem acesso ao plano de saúde. Então, essa relação é muito importante. Inovação também é uma preocupação muito grande de vocês e é algo que também tem esse impacto financeiro direto, né? Porque os equipamentos vão se modernizando, acompanhando o avanço da própria medicina, da própria ciência. Vocês precisam acompanhar isso também para oferecer isso ao paciente sempre da melhor qualidade. Nos últimos anos vocês conseguiram diversificar, implantar novos serviços, então esses investimentos recorrentes também precisam ser equacionados, né? Trazer o que há de melhor sem comprometer esse equilíbrio. Sim, sim. Nessa época aí do pós-pandemia, a gente teve esse impacto, como a Vitória já citou, das medicações, né? Que as indicações aumentaram. Tem uma coisa que se chama imunobiológicos, eles são de altíssimo custo, mas eles trouxeram um benefício muito grande. Não tem como a gente negar e não aceitar essa incorporação tecnológica, né? Tá curando pessoas, está tratando cânceres de forma, assim, espetacular. Então, a gente tem que assumir isso como uma incorporação tecnológica. E tem a parte também de equipamentos, né? Então, a gente investiu numa nova ressonância, a gente investiu num PET-CT, numa radioterapia de ponta, né? Os nossos aparelhos, tanto de PET quanto de rádio, eles são, assim, dos melhores do país. E aí a gente, com isso, consegue fechar um sistema oncológico completo, do diagnóstico até o tratamento, todo de excelência, né? E abrimos também novos serviços, né? A Nefroclínicas, essa parceria na nossa clínica de diálise, o serviço do Tiama, que é para pacientes com transtorno do espectro autista, e um investimento muito grande em transplantes, cirurgias de alta complexidade na oncologia, a cirurgia robótica, compramos um robô. Então, realmente são tecnologias muito caras, mas que trazem um diferencial, geram uma atratividade, né? Nós temos aqui em Volta Redonda já uma carteira de clientes equilibrada. Então, é muito importante que a gente gere a atratividade de outros públicos, das cidades do nosso entorno. Historicamente, a gente trabalha no entorno e cada vez a gente aumenta um pouquinho mais a quilometragem. Vamos trabalhar 50 quilômetros, vamos trabalhar 100, vamos trabalhar 200, né? Porque se a gente não trouxer novos clientes, a gente não tem viabilidade para fazer novos investimentos. E nós vamos ficar obsoletos. E eu não quero ficar obsoleta, nem porque eu não quero morrer, em primeiro lugar, mas também porque eu quero oferecer um tratamento de ponta para os nossos clientes, né? É uma questão empresarial e matemática, digamos, básica, né? Para você investir mais, é preciso ampliar a receita e aí essa busca por essa quilometragem maior, digamos assim, por mais clientes, é o que vai ser o fiel dessa balança, né? Doutor Vitório, são mais de 20 anos na administração da cooperativa. O que mudou nesse período? Quais os principais desafios da saúde suplementar nessas 2 décadas? É o que a gente acabou de conversar aqui um pouco, né, Léo? Essa questão do envelhecimento populacional, que é o mérito da nossa sociedade, mas isso implica em custos crescentes. A questão da judicialização, né, da saúde. O Brasil é um país onde existe ainda muita questão de insegurança contratual.
Isso traz uma série de riscos de aumento de custos, né? A questão do desperdício, como havia falado anteriormente, e o trabalho é muito importante de fazer o gerenciamento da saúde das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo quando eu estou em entrevista é que as pessoas têm que criar o hábito de ter uma vida saudável, tem que cuidar melhor da casa onde a gente mora, né? O nosso corpo é a casa onde a gente mora. Então a gente precisa ter uma postura das pessoas individualmente voltadas para a saúde, né? Voltadas para uma vida mais saudável. Isso é fundamental também para ajudar no equilíbrio das coisas, do próprio sistema como um todo, né? Investimento em medicina preventiva é muito importante. A gente tem um trabalho também voltado para o investimento em medicina preventiva. Não basta só a tecnologia no atendimento quando a pessoa está doente, a gente tem que trabalhar a prevenção, isso é fundamental. Eu ia exatamente perguntar se no dia a dia da saúde, essa questão da prevenção ela é meio negligenciada pela população, de forma geral, e como conscientizar o paciente de que esse é o melhor caminho. Às vezes é melhor prevenir do que remediar. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Como a gente vai fazer para que as pessoas... Porque é uma questão o autocuidado é uma coisa individual. As pessoas têm que despertar para o autocuidado. Não adianta só você ficar fazendo propaganda, isso é muito importante informar as pessoas, mas as pessoas têm que tomar uma decisão individual, de fórum íntimo, para cuidar da sua saúde, para ter uma vida mais saudável. Isso é fundamental, né? Nenhum sistema vai se sustentar se as pessoas não tiverem uma visão de que precisam ter uma vida saudável. Perfeito. Doutor Eizes, vamos falar um pouquinho mais da senhora. Já falamos do doutor Vitório, 2 décadas à frente da Unimed, mas a senhora tem uma experiência em gestão da rede pública também. Queria que a senhora contasse como é que essa experiência ajuda na Unimed. É esse olhar do que está faltando do outro lado, do que oferecer, de como ser uma opção, justamente nisso que o doutor Vitório falou agora há pouco, de garantir o atendimento a quem realmente precisa do sistema público e trazer o privado para quem tem condições, mas também com diferentes faixas, digamos assim, né? Eu acho que quando o médico ele vira a chave para a gestão, é que a coisa começa a mudar, né? Inicialmente, a gente sai da faculdade com uma formação focada em doença, tratamento, diagnóstico, e o médico chega num serviço de saúde para fazer este papel. É para isso que ele foi treinado realmente. E quando você começa a se envolver com gestão, você amplia um pouco mais o seu olhar. Você vai estar preocupado com a fila, por que está demorando, por que não tem vaga, por que não tem esse remédio, os porquês. A gente vai procurando resposta e tentando achar as soluções. Então, tive uma formação em gestão hospitalar, em serviço público pela Fiocruz, que me trouxe esse primeiro olhar diferenciado, né, para uma gestão pública, mas esse contexto ele não modifica no sistema privado. São as mesmas preocupações. Eu preciso atender ali uma cartela de clientes, a relação de cliente e fornecedor, digamos assim, é um pouco diferente, né? Porque ali tem um pagamento que é feito direto e eu tenho um compromisso com essas pessoas que pagam ali mensalmente as suas mensalidades, né? Com sacrifício. Eu tenho uma responsabilidade de fazer uma entrega direta. O SUS também tem uma responsabilidade de fazer entregas, mas essa relação passa a ser direta, porque as pessoas não pagam aqui diretamente ao hospital, onde elas têm atendimento, ao posto de saúde, onde elas têm atendimento. Já na Unimed, elas pagam diretamente à Unimed, né? Então, esse compromisso mais próximo aperta um pouquinho mais a gente, né? Mas o olhar é que tem que ser o mesmo. Eu tenho que estar preocupada com a assistência de qualidade, dar conta de atender esta população, controlar os custos para que eu tenha viabilidade e sustentabilidade, né? E como é que foi a sua ida para essa questão da gestão? Quando que foi essa percepção de que era necessário ter essa visão a mais? Foi para um episódio específico ou foi mesmo para ampliar essa gama de conhecimento na área da saúde? No serviço público, se começa a te incomodar um pouco, às vezes, quando você está numa situação de que não tem uma vaga disponível, está cheio, vai demorar um atendimento um pouco mais, você já vai se envolvendo com aquela problemática e vai despertando isso, né? Quando eu migrei para o serviço privado, eu já tinha esse incômodo, esse desconforto, e a minha experiência lá, que eu comecei como plantonista no serviço público,
público, fui coordenadora, fui diretora, aí migrei para o privado. No privado, comecei de novo a passar visita, depois eu fui coordenadora, depois eu fui gerente, e nisso você vai estudando também, né? Enriquecendo ali a sua formação. Aí junta a experiência adquirida ao longo dos anos com a formação que você vai trazendo. Perfeito. A saúde tem esse plus, né? Normalmente numa empresa, quando você precisa fazer a gestão, você vai lá, contrata alguém da administração, da economia, nomeia como um CEO e pronto. Mas na área da saúde, esse cargo precisa ser ocupado por vocês, de fato, da área, né? Que conhecem, que estão mais próximos, porque não é só uma questão financeira. De qualquer forma, a gente está sempre lidando com vidas, né? Então isso é um diferencial. Eu acho que esse é um ponto que você tocou fundamental. Quando você tem um gestor frio só que vê números, um CEO de mercado, com formação administrativa, ele vai olhar números, né? Vai olhar só a matemática. E muitas vezes a matemática na área de saúde não é 2 e 2, não são necessariamente 4. Né? Pode ser 5, pode ser 3. Esse olhar diferente com relação à assistência que eu acho que o médico que tem formação de gestão, ele vai trazer. Porque isso é muito importante, porque são vidas humanas. Então você tem que pesar uma série de fatores, não é só o fator financeiro que pesa, muito pelo contrário. O fator financeiro é importante, você tem que ter sustentabilidade financeira em qualquer empresa na área de saúde, mas você tem que ter um olhar diferenciado porque você está lidando com vidas humanas. Eu acho que o sistema cooperativo tem muito desse olhar, né? Para a questão humana e para a questão, porque afinal de contas a gente cuida de pessoas, né? E a gente precisa realmente cuidar para que a gente faça o melhor trabalho possível. Não quer dizer que não tenha problema, não. Nada é perfeito. O sistema complexo ele é cheio de problemas para serem resolvidos diariamente, né? Mas a gente faz esse trabalho sempre com esse olhar, que é o olhar do ser humano. O senhor falou da questão do sistema cooperativo ligado a essa visão de, né, ser humano. O fato de as decisões serem em conjunto, porque são todos cooperados, como a gente já tratou aqui anteriormente, acho que também ajuda nisso, né? Porque são várias cabeças podendo pensar, mesmo que tenha um corpo diretivo, que é quem vai dar a palavra final e assinar o documento, digamos assim, mas todo mundo pensa, né? Todo mundo coloca a sua visão, as suas soluções, pondera para que a decisão seja, de fato, muito mais voltada à medicina, digamos assim, à ciência. Então, acho que ter essa possibilidade de decisão em conjunto ajuda, né? Ajuda, sem dúvida. Eu acho que mais pessoas pensando têm mais chance de ter soluções para problemas, né? E eu acho que o sistema Unimed, o modelo cooperativista, tem esse aspecto que é um aspecto importante, voltado realmente para a humanização. Perfeito. Nesses últimos anos, para a gente voltar um pouquinho a essa questão da análise do quadrênio de vocês, quais as entregas mais relevantes nesse ciclo, em termos de ampliação mesmo de serviço, inovação, tecnologia? Acho que a gente pode enumerar aqui o Instituto Lobos, o Octo, o ecossistema oncológico, a oferta de transplantes, algumas coisas inclusive a gente já até citou aqui. Fica entre esses 4, tem muito mais, né, na verdade, mas o que vocês consideram como mais importante? A gente está sempre buscando algumas coisas novas que agreguem valor para o nosso cliente, né? A Edith falou aqui da questão do atendimento. Nós vivemos da credibilidade que a gente tem junto ao nosso cliente. Nosso cliente, que todo isso, seja pessoa física ou pessoa jurídica, contribui mensalmente com a sua mensalidade, ele acredita que a gente vai trazer um serviço de qualidade e diferenciação. Então, o nosso norte é sempre diferenciação e agregação de novos serviços que tragam benefícios para os nossos clientes, né? E que permitam que eles se tratem em Volta Redonda, não precisa sair de Volta Redonda para se tratar. Então, todo investimento a gente foca muito nisso, né? O que a gente vai trazer de solução para tornar a vida das pessoas melhor e para permitir que elas se tratem onde elas vivem, onde elas moram. Esse é sempre o norte. Eu acho que nos últimos anos, assim, o que teve mais relevância foi realmente a cirurgia robótica, né? Os transplantes, a cirurgia cardíaca infantil, que tem, assim, se mostrar ter tido resultados espetaculares também, e que a gente tem um convênio com o SUS. Então, isso é uma prestação de serviço da cooperativa para a comunidade. Estamos tentando também expandir esse convênio para os transplantes, né? Uma parceria com o Estado. E esses acho que têm maior impacto, assim, mas ao longo desses 4 anos, vamos juntar todos esses aí que a gente já citou, né? Nesses últimos 2 anos, acho que esses que tiveram maior, né? Existem coisas também que
estão nos bastidores e que não aparecem. Por exemplo, a gente terminou uma ampliação da nossa central médica de esterilização. Então, hoje nós temos praticamente uma fábrica dentro do hospital para fazer todo o trabalho de esterilização de equipamentos voltados para a cirurgia. Nós hoje fazemos em torno de 1.200 cirurgias mês no Hospital Unimed, entre urgências e eletivas, a maioria eletivas. Né? Isso implica em mais de 30 mil itens esterilizados por mês. Né? Então, você precisa ter uma enorme infraestrutura de esterilização, uma fábrica para poder manter isso. A gente agora conseguiu dobrar a capacidade da nossa central médica de esterilização. Isso traz muita segurança para os procedimentos cirúrgicos. E agilidade também. E agilidade, exatamente. Então, são coisas que não aparecem, mas que são fundamentais para manter a estrutura funcionando. É como a obra de saneamento básico, né? Fica embaixo da terra, nem todo mundo vê, mas se não fizer, vai ser pior, vai ser ruim. Quando dá ruim, todo mundo lembra. Exatamente. Isso é lindo. A senhora falou um pouco aí da questão do SUS, queria abordar um pouquinho mais isso. Não é tão comum, né, a gente ver essa busca de hospitais, órgãos particulares por essa associação com o SUS. Temos diversos hospitais públicos, justamente pela capilaridade do SUS, algo que a gente já até abordou aqui nessa entrevista, mas é algo que vocês fazem justamente por essa questão, né? Essa contrapartida com a comunidade, essa proximidade, e claro, a estrutura que o hospital tem é capaz de disponibilizar isso, então utilizar bem esse espaço. Como é que é um pouquinho desse processo de acreditação junto ao SUS? Eu tive a oportunidade de fazer reportagens lá no hospital, tanto no início do transplante quanto da cirurgia robótica. E o transplante, de fato, ele muda a vida de quem precisa, porque esse deslocamento para o Rio, para quem já está com uma saúde um pouco mais debilitada, frágil, aí o acompanhante tem que ir junto, são muitos dias num hospital muito cheio, um ambiente muito diferente. Aí o TFD, que é o do transporte de pacientes fora de domicílio, que é oferecido pelo SUS, precisa enviar um carro para levar, depois outro para buscar. Esse transporte é complexo. É qualidade de vida para quem está precisando desse serviço, né? É verdade. Hoje o hospital tem a capacidade de oferecer diversos serviços. A gente tende a oferecer os serviços em que eu ainda consigo absorver, claro, né? E também tem uma questão óbvia, né, de financiamento do SUS, que para alguns procedimentos a conta não fecha com as nossas despesas. Isso é uma conversa muito franca, né, com o gestor público. E para outros, sim. Então, hoje nós temos capacidade para isso, né? Para oferecer a cirurgia cardíaca infantil, que está de vento em popa. O transplante de medula já é realizado há mais de 10 anos na nossa instituição e a gente desde sempre tenta esse credenciamento. Então, é difícil. É difícil porque tem um trâmite burocrático. Hoje nós estamos prestes a assinar já o contrato para transplante de fígado e rim. Eu acho que vai ser um ganho para a população. A gente sabe já que tem pessoas de Volta Redonda e região na fila. E aí acontece isso que você disse, né? A filha é única. A filha é única, isso é muito importante gerida saber. pelo SUS. Gerida pelo SUS, Mas assim, o desgaste da pessoa de ir para o Rio fazer exame, volta para uma consulta e a família acompanhar durante o procedimento. Um paciente que faz um transplante, o de rim é mais ágil, mas o de fígado acaba tendo uma internação um pouco maior. Ou de medula óssea também, né? Então, para a família também se sustentar fora da sua cidade é muito difícil, né? Então, eu acho que assim, isso é um compromisso e é uma contribuição que a gente dá, sim, para a nossa sociedade, né? Atendo aos meus clientes e, obviamente, divido isso com a comunidade. Perfeito. Só para a gente esclarecer, a fila é única, né? Ela é regulada pelo SUS, é nacional, mas o paciente pode fazer esse procedimento por uma instituição particular ou, se ela tiver condições, tiver plano, se tiver plano de saúde, do SUS. Transplantes de fígado e rim são cobertos pela operação de plano de saúde. Então, se ele está na fila única, ele pode fazer se ele tem plano de saúde, né? E se ele não tem, ele faz pelo SUS, né? Mas a fila é única, né? Não tem diferença. E o que a gente está tentando fazer é ter o transplante de fígado e rim e medula óssea pelo SUS, que eu acho que é uma baita contribuição para a nossa cidade, para a nossa comunidade, né? Isso é um dos princípios do cooperativismo, né? A relação com a comunidade, de que forma positiva a cooperativa pode impactar a sociedade. Faz parte disso. Até porque a inclusão do hospital fazendo esse transplante pelo SUS é inclusão de um público que não teria acesso a essa estrutura, a essa proximidade e passa a ter. Por isso a gente abordou aqui a questão da qualidade de vida desse paciente também.
Bom, já que a gente começou a falar do Hospital da Unimed, vamos entrar um pouquinho, porque é o marco, né? Acho que dá pra dizer que é a joia da coroa, talvez seja o que mais chame a atenção do grande público, e que tem uma economia também girando ali em torno dele, que vocês chamam de turismo médico, né? Uma movimentação de 25 milhões de reais por mês na economia da cidade, com 25% dos atendidos sendo de fora da cidade de Volta Redonda. Qual o papel do hospital no contexto da Unimed Volta Redonda e no papel da cooperativa também? É mais fácil atrair cooperados tendo um hospital, tendo uma estrutura desse porte, e não só os cooperados médicos, mas também pacientes? Sim, acho que a diferenciação é fundamental para você gerar atratividade de outros públicos, não é? Garantir uma assistência de qualidade para o nosso cliente, a Unimed Volta Redonda, e estender isso para outros públicos, né? E quando você tem uma diferenciação tecnológica, uma diferenciação de serviços, de mão de obra, você atrai pessoas de fora do município para se tratarem aqui. Isso ajuda a economia circular, né? Isso gera uma economia para todo o município. Então, você citou aí 25% de pessoas que moram fora do Vale do Paraíba procuram o hospital da Unimed Volta Redonda para se tratar, né? Seja por uma questão de emergência, seja por uma questão eletiva, mas esse fluxo existe, né? E a intenção nossa é ampliar isso, né? Porque isso traz recursos para a cidade, traz recursos para a cooperativa, garante e ajuda na sustentabilidade financeira da nossa cooperativa, e com sustentabilidade eu consigo reinvestir mais ainda. Perfeito. Doutora Isis, a minha linha de raciocínio faz sentido, tendo uma estrutura dessa, muito acreditada, né, com diversos certificados, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, ajuda a atrair paciente e médico a uma segurança desses dois entes de que a entidade funciona ainda melhor tendo esse equipamento? Com certeza sim, porque hoje, sendo reconhecido como um polo de atratividade em tecnologia, em qualidade assistencial, isso reflete também no consultório dos médicos, nas clínicas que são credenciadas, né? Existe o médico que ele por si só já tinha uma atratividade. Agora, o crescimento da Unimed Volta Redonda dentro da cidade criou esse polo de saúde aqui. Então, muitos pacientes vêm de fora e entram no nosso site para procurar um especialista, porque gera essa relação de confiança, né? A Unimed Volta Redonda, como eu falei, para cooperar tem uma avaliação técnica, né? E o médico tem que cumprir aqueles requisitos mínimos. A gente tem um hospital com muitas acreditações, né? Que são o atestado da qualidade. Então, a gente hoje é ONA 3, que é nível de excelência em acreditação hospitalar. A gente tem uma outra certificação que se chama PALC, que é do nosso laboratório. Pouquíssimos hospitais, laboratórios do interior têm essa certificação, né? Tudo isso faz com que as pessoas tenham maior credibilidade nos nossos serviços e, consequentemente, também nos profissionais. Então, acaba que existe uma simbiose. Nós temos profissionais bons que geram essa atratividade e a gente tem recurso também para atrair clientes que acabam depois entrando no nosso ecossistema, não só no oncológico, mas nos demais, e acabam aumentando também a carteira de clientes dos nossos cooperados. Até porque boa parte desses procedimentos, principalmente os de alta complexidade, são multidisciplinares, né? Então, depois que antes o paciente precisa passar por uma série de médicos, por uma série de exames, aí faz a cirurgia, depois tem um acompanhamento que muitas vezes é longo também, então ele vai sendo atendido ali, tem um lugar só para ele ir, né? mais conforto, mais segurança, né? Sim. Só para complementar o que a Elis está falando, como eu falei anteriormente, é importante investir em tecnologia, mas é fundamental que você tenha um corpo de médicos, de cooperados de excelência. Isso a Unimed Volta Redonda tem, né? Já não de agora, já de muitos anos. Tá? E a Unimed ela investe frequentemente, de forma rotineira, no treinamento dos profissionais de saúde. Isso também é muito importante, né? Não basta só o equipamento, você tem que ter equipe treinada, equipe com competência e com atualização, né? Então, com educação continuada, para que você mantenha uma assistência de qualidade. E esse treinamento é feito lá dentro, inclusive, né? Tem um núcleo. Nós temos várias ações de treinamento, simpósios, várias ações voltadas para o médico cooperado, voltadas para os profissionais de saúde, no sentido de manter eles atualizados. Isso é muito importante. Atualizados e com uma linha de trabalho semelhante, né? Óbvio que cada paciente vai ter um quadro diferente, né? Isso é normal, cada um é cada um, a gente está acostumado a ouvir isso na medicina, mas saber que
num tratamento que pode ser longo, como o de alta complexidade, que eu exemplifiquei aqui agora há pouco, é saber que, mesmo que oportunamente você precise mudar um médico que vai te atender, num caso de emergência, por exemplo, mas a linha de trabalho vai ser a mesma, o tratamento vai ter continuidade. Nós temos um grupo que trabalha algumas linhas de cuidado, essas de alta complexidade, e também algumas que são das doenças mais impactantes, né? Dor torácica, AVC, essas linhas de cuidado, esses tratamentos são estabelecidos por um grupo de médicos, e aí são as várias cabeças pensantes, como você tinha dito antes, né? A gente normalmente submete esses protocolos a vários profissionais. Depois disso, tem uma aprovação e aí é disseminado o treinamento, que normalmente é conduzido lá para o nosso Instituto Lobos. Uma das missões do Lobos, né? Ele começou, inclusive, assim, né? Com os nossos treinamentos internos. Nós somos centro de treinamento, né? Exatamente, nós somos um centro de treinamento. E hoje ele tem outras vertentes também, né? Isso é fundamental isso, sem treinamento, sem atualização. Sim, claro. A medicina é muito complexa E evolui ela muito rápido. evolui muito rápido. Exato. Vamos falar mais um pouquinho do hospital e aí fazendo essa simbiose com o que é a Unimed Volta Redonda, porque o hospital está novamente entre os 100 melhores do país pelo ranking da Newsweek, 6º ano consecutivo, figurando nessa situação. E aí o balanço mais recente que eu tenho, que provavelmente já foi atualizado, mas 231 cirurgias robóticas, 179 transplantes, mais de 3.900 cirurgias oncológicas, 3,5 milhões de atendimentos em 15 anos. São números muito expressivos que ajudam a justificar a presença nesse ranking. E a Unimed Volta Redonda, não apenas o hospital, integra novamente, pelo 2º ano seguido, a faixa de excelência do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, que é divulgado pela Agência Nacional, a ANS. Ao todo, somando a Unimed Volta Redonda e o Hospital da Unimed Volta Redonda, são 18 selos de reconhecimento e acreditação. Não é fácil receber 18, eu imagino que seja mais difícil ainda. Tem a ver com esses processos internos, tem a ver com todos esses investimentos em saúde, em pensamento no ser humano, em tecnologia. Queria que vocês fizessem uma análise também, porque 6 anos seguidos entre os 100 melhores do país é um feito e tanto. Só para dar um exemplo, uma questão do IDSS, que é um índice que é feito pela Agência Nacional de Saúde, o sistema Unimed tem a maioria dos líderes desse IDSS são cooperativas do sistema Unimed, entre elas a Unimed Volta Redonda. Isso é muito importante, porque isso é um atestado da Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulador da saúde privada brasileira. Ele atesta que a qualidade da assistência que a Unimed Volta Redonda presta para o seu cliente. Então isso é fundamental. Isso é um fator de segurança gigantesco para o cliente quando ele faz a opção por qual plano de saúde ele vai ter. Esse é o ponto. E na questão do hospital é isso. As acreditações, elas são importantes porque elas... Não é quer dizer que um hospital que é acreditado não tenha problemas e não tenha melhorias para serem feitas. Mas quem tem acreditação está obrigado, pelo programa de acreditação, a corrigir problemas, a fazer melhorias contínuas. Isso eu acho que é o grande segredo de um hospital acreditado. Diferentes dos hospitais que não estão acreditados, que não tem um crivo, não tem uma auditoria externa. Perfeito. Então, você tem uma auditoria externa que te cobra e vigia você para que você esteja o tempo inteiro evoluindo e melhorando. Então, isso faz toda a diferença na segurança assistencial, né? Eu sou de uma época em que, em Volta Redonda, você tinha que sair para fazer qualquer tratamento oncológico. As pessoas iam muito para Juiz de Fora, Rio de Janeiro, eventualmente São Paulo. Hoje não precisa mais, porque o Hospital Unimed desenvolveu um conceito de Cancer Center, né, muito parecido com os principais hospitais do país, onde a gente hoje consegue resolver praticamente todas as situações de oncológicas dos nossos pacientes. E aí, mais uma vez, esse é o exemplo de desafogar o sistema público e deixar realmente para quem precisa, né? Queria o seu parecer sobre essas acreditações e 2 anos seguidos com o índice de desempenho da saúde suplementar e 6 entre os 100 melhores hospitais. Isso realmente é muito trabalho, né? E com certeza isso é reflexo dessa rotina de treinamentos, né? Das equipes assistenciais, de um modo geral, dos nossos médicos, mas mais do que isso, eu acho que é um compromisso das pessoas que trabalham no hospital. Todo funcionário que entra no hospital, ele passa por uma reunião na diretoria. É um momento rápido, mas é um momento que a gente olha no olho dele e fala assim: agora você tem a carteirinha.
Se você passar mal, você vai ser atendido aqui, como eu e a minha família. Então, nós vamos fazer um serviço de excelência, tá? Para nós, para nossa família e para a sociedade. É isso que a gente quer, tá? Vamos trabalhar, vamos oferecer treinamentos. Eu vou cobrar que você participe desses treinamentos. Eu quero resultado assistencial. Então, essa conversa já faz parte do nosso dia a dia. Como já são muitos anos, né, de acreditação, a gente já tem uma cultura interna de melhoria de qualidade. Então, como o Vitório já disse, falhas acontecem, mas elas nos incomodam profundamente. Não dá para acontecer e você achar normal, Sim. né? Então, não. Olha, erramos, tivemos uma falha, um desvio aqui do nosso fluxo. Vamos saber o que houve? Foi falha do nosso treinamento? Foi falha humana? Vamos corrigir para que isso não aconteça mais. Esse grau de maturidade, ele vem ao longo de muitos anos dedicado a treinamento, sabe? Uhum. E a continuidade é que faz com que a gente continue colecionando esses selos. E para a gente isso é motivo de muito orgulho, né? Então a gente gosta mesmo de cacarejar, de contar para todo mundo. Tudo que a gente participa, a gente tem destaque. Isso é um orgulho muito grande. A gente acabou de receber o comunicado de que vamos novamente ser contemplados também na linha de cuidado do paciente de dor torácica, né, de angioplastia e de câncer de mama, porque temos tratamentos de excelência com rapidez. E também estamos prestes a entrar na linha de cuidado do AVC. Né? Então, cada ano a gente tem uma novidade, um reconhecimento. Né? Exatamente. É o que a gente costuma brincar muito no futebol, né? Porque aqueles times que ganham tudo no ano e depois ganhar é difícil, mas permanecer no topo é ainda mais. Até para não criar aquele salto alto de, né? Opa, chegamos. E aí, no ano que vem, o que a gente faz para continuar? Essa evolução constante é fundamental, até pela evolução que a medicina e a ciência sempre tem. Até porque a gente vive da credibilidade do nosso cliente. Então, se o cliente paga um plano de saúde, tira do bolso dele para pagar um plano de saúde. Ninguém paga um plano de saúde só porque quer, porque precisam, né? Então, e a nossa empresa vive da contraprestação dos nossos clientes que todo mês vão lá e confiam na gente e depositam a sua prestação do plano de saúde. Então, a credibilidade para nós da Unimed é fundamental. Perfeito. Bom, o fato de vocês estarem aqui prestando contas dessa gestão, desse quadriênio que vocês tiveram à frente, é uma demonstração de transparência. E numa empresa constituída pelos consorciados, pelos conveniados, né? Pelos cooperados, melhor dizendo, eu acho que também é um fator fundamental, né? Isso precisa ser de mão dupla, sempre. Vocês fazem essas cobranças pelos resultados, pelo ajustamento, pelo treinamento, mas também precisam fazer essa divulgação. E além dos cooperados, aos pacientes também, que querem ver onde esse dinheiro pago mensalmente está sendo investido. É uma meta da Unimed justamente por esse sistema diferenciado, essa transparência, essa relação com a comunidade local, mostrar investimentos, comprovações, prestação de contas. A governança e o compliance hoje são coisas fundamentais em qualquer empresa que quer se manter no mercado, né? E a Unimed de Volta Redonda não é diferente disso, né? Nós temos compromisso com o nosso cooperado e compromisso com os nossos clientes, né? E também com os nossos funcionários. Então, esse é um trabalho conjunto, eu diria que é um tripé, né, de várias pessoas engajadas no mesmo objetivo, que é ter uma assistência médica de qualidade através de um modelo cooperativista como o nosso. Doutor Isis, esse é mais um elemento que ajuda a atrair os cooperados, saber que vai ter essa transparência, que há essa possibilidade de diálogo? Com certeza. Assim, a transparência ela realmente tem que caminhar em todas essas linhas, né? Então, tudo que se faz tem que ter um propósito. Quando você simplesmente determina que vai ser desse jeito e a pessoa não entende o propósito, fica mais difícil da pessoa aderir, né? A gente sabe disso. Então, a gente toma as medidas, né? Muitas compartilhadas, outras não, que são medidas diretivas, mas depois a gente tem que voltar dando resultado. Olha, eu preciso que você faça desse jeito, porque eu quero alcançar esse resultado, e depois a gente comemora junto lá, né, as certificações. Eu acho que isso tem sim um potencial de atratividade para médicos e para funcionários também. É muito comum eles chegarem e falarem assim, nossa, eu queria tanto trabalhar, é um momento de muita satisfação, eu consegui entrar para trabalhar na Unimed. Perfeito. Vocês estão encerrando esse ciclo, né, esse quadriênio, e toda a análise tem um pouco de passado, de
avaliação, reavaliação e, claro, de prospecção de futuro. Então a gente já está se encaminhando para o final. Gostaria de trazer essa análise de vocês. Se vocês tivessem que resumir com uma palavra ou expressão esse quadriênio de vocês, da gestão de vocês, qual seria? Olha, muito esforço, muito trabalho conjunto, trabalho de equipe, tanto cooperados quanto funcionários vestindo a camisa da cooperativa em prol do nosso cliente, né? Sustentabilidade do negócio é fundamental. Hoje a responsabilidade da Unimed na saúde da cidade é gigantesca, não só de Volta Redonda, mas as outras cidades que a gente atua, né? Então é fundamental que a gente tenha um norte sempre voltado para a qualidade assistencial e para a sustentabilidade do negócio. Isso é fundamental. Perfeito. Só para ilustrar nessa importância, são 422 cooperados, 158 credenciados em Volta Redonda, 155 em Angra, com 2.400 empregos diretos. E os atendimentos, a vertente dos pacientes, a gente já trouxe aqui os números. Então, realmente são bastante superlativos. E a sua palavra ou expressão para esse quadrinho? Eu acho que superação dos desafios, né? E muita satisfação nas realizações, porque diante de tudo que a gente conversou aqui logo no início, né, os desafios da saúde, eles foram muito pesados, muito pesados mesmo. E vão continuar sendo, né? O Vitório sempre fala que sempre foi, né? E a gente brinca lá, que a gente tem um lema, aqui a gente não morre de tédio. Então... Na saúde, de uma maneira geral, não tem ano fácil, tá? É sempre ano de muita luta, né? E as dificuldades do próprio país, né? Sim. E aí, diante de tudo isso, você supera as adversidades e consegue ter tantas realizações, obviamente que isso dá uma satisfação para a gente, né? Tem uma questão aquela sensação de dever cumprido e o planejamento para o futuro, que a gente quer mais, né? Então, é isso que eu ia perguntar, para a gente encaminhar de fato ao final dessa entrevista. Onde a Unimed é capaz de chegar ainda? A Unimed Volta Redonda pode abraçar mais o quê? A questão do SUS, né, me parece algo muito bem encaminhado e consolidado na mente de vocês, mas acompanhar essa evolução da ciência, da tecnologia, da medicina também não é fácil. O que dá para projetar? Sempre voltado para novos serviços que agreguem valor para os nossos clientes. Existem uma gama enorme de possibilidades, que é difícil até de enumerar uma a uma, mas sempre voltada para a resolutividade dos problemas de saúde dos nossos clientes. Esse vai ser sempre o nosso foco. E aí passa por novas tecnologias, passa por um trabalho mais forte no gerenciamento da carteira de clientes, o gerenciamento da qualidade de vida e da saúde dos nossos clientes, né? Medicina preventiva, gerenciamento, isso é muito importante. E passa também pela conscientização no dia a dia do nosso cliente da importância que é ele cuidar da sua saúde. Né? Isso é fundamental. Eu sempre falo isso, sempre procuro encerrar com essa palavra. As pessoas precisam se conscientizar que são agentes decisivos na própria saúde. Isso é fundamental. Eu acho que a gente passa agora por um momento de maturação de alguns serviços, né? Isso é normal. E a gente tem um olhar também muito especial para alguns serviços que precisam ser revistos e ampliados. Então, a gente sabe que tem um posto de coleta na 33 que está muito acanhado, que precisa de um olhar ali de reforma, de melhoria de estrutura. Nosso laboratório é de excelência, mas a gente sabe que a estrutura ali para atendimento para o cliente está limitada. Né? O próprio posto de coleta do nosso hospital também. Nosso centro de atendimento às crianças com o transtorno do espectro autista, ele já não comporta mais clientes. A gente, além do nosso serviço, a gente tem algumas clínicas credenciadas, então nós temos um planejamento de crescimento também. E em relação à tecnologia, isso que o Vitório falou, assim, são tantas oportunidades que a gente normalmente faz estudos de viabilidade e do que é mais utilizado fora, justamente pensando nisso, né? O que vai gerar mais atratividade aqui e o que vai dar menos desconforto para o maior número de pessoas, né? Eu vou atender a necessidade de quantas pessoas se eu trouxer esse serviço. Vai trazer conforto para os nossos clientes e vai gerar atratividade para todo esse ecossistema Unimed, né? Eu tenho também assim, a ampliação da emergência do hospital, que já está com 15 anos de funcionamento. A emergência hoje precisa ser ampliada para dar mais conforto para o cliente, para dar mais qualidade de trabalho para os nossos profissionais de saúde. Então, isso também é outra coisa que está no horizonte de curto prazo. Perfeito.
Doutora Isis, doutor Vitório, muito obrigado pela entrevista, pela Agradeço, participação. Foi um prazer recebê-los aqui no Diário do Vale. Foi uma honra, muito obrigado. Obrigada, Léo. Foi ótima participação aqui com vocês, tá? Pessoal que vai assistir também, agradeço a oportunidade. Perfeito. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Continuem ligados nas nossas redes sociais para mais conteúdos audiovisuais. Até a próxima.